assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Vou começar aqui respondendo uma pergunta aqui de um ouvinte e amigo que me mandou sobre se a Prefeitura de Belo Horizonte já decidiu se irá oferecer transporte gratuito no dia da eleição. A TV Band Minas até tinha demandado ontem a Prefeitura sobre isso, que informou que não havia nenhuma alteração prevista para o dia da eleição, ou seja, não está prevendo a gratuidade do transporte no dia da eleição. Vamos lembrar que o STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele havia liberado aí as prefeituras a decidirem pela gratuidade no dia das eleições, entendendo a importância das pessoas votarem no dia 30 de outubro, mas a Prefeitura de Belo Horizonte diz que não há ainda nenhuma mudança prevista aí no fornecimento aí das linhas do transporte público em relação ao pagamento da passagem, ou seja, Belo Horizonte, a passagem, o serviço público, transporte público em Belo Horizonte deve ser cobrado normalmente no dia 30 de outubro. Ainda sobre eleição, e ontem aqui durante o jornal, um ouvinte me mandou uma mensagem aqui pra gente, pra redação aqui da Band News, pro nosso WhatsApp, questionando aqui a nossa opinião sobre as decisões do TSE em relação às fake news. O Lucas até me passou essa mensagem do ouvinte, eu preferi não comentar ontem, porque eu estava me inteirando do assunto, e li muita coisa sobre, ouvi muita coisa sobre, vi opiniões divergentes, até próprio aqui do Grupo Bandeirantes, o Reinaldo Azevedo, uma opinião sempre muito balizada, por mais que você não concorde com ele, é difícil não reconhecer que ele tem um pensamento muito bem estruturado. E depois o próprio Eduardo Oineg também, apresentador do jornal da Band, também manifestou uma opinião divergente da opinião do Reinaldo Azevedo. Eu acho que essa é a grande riqueza e qualidade do Grupo Bandeirantes, opiniões divergentes dentro do próprio grupo, e você pode se balizar aí. Mas o que acontece, gente, para quem não está tão inteirado assim, o primeiro, acho que é uma unanimidade, que é a enxurrada de notícias falsas, as fake news propagadas nessa eleição. Nunca antes na história desse país já era previsto que isso ia ocorrer, mas acho que surpreendeu todo mundo a quantidade de informações falsas e de todo tipo, informações explicitamente falsas até informações sutilmente falsas, Às vezes altera ali, faz uma cópia de um site, de um jornal, altera uma palavra, pega um vídeo e edita. Essa talvez seja a mais comum, O debate da Band do último domingo, eu não sei se vocês acompanharam, Há edições assim de todo tipo sobre aquelas imagens, colocam legendas que não condizem com o que o candidato está falando. Há uma série de adulterações. Além disso, há também, sob o pretexto da liberdade de expressão, opiniões inverídicas, Opiniões assim que trazem informações falsas, mesmo sendo uma opinião, acaba sendo um crime de opinião, associando informações falsas a determinados candidatos. E a Justiça Eleitoral, esse é um outro consenso também, não dá conta de acompanhar, Acho que é um reconhecimento do próprio TSE, não consegue acompanhar, O ministro Alexandre Moraes se disse assustador, diz que é assustadora a quantidade de fake news. Então, o que fez o TSE? Ele endureceu as regras, criando uma polêmica, quase que uma regra de exceção nesse momento da eleição, A própria ministra Carmen Lúcia, que é uma fervorosa defensora da liberdade de expressão, votou a favor desse endurecimento do TSE, fazendo a ressalva que a aplicação dessa lei de combate às fake news tem que ser observada de perto para não implicar numa censura. E ela entende que é uma lei também temporária devido à excepcionalidade que a gente tem vivido nesse momento das eleições no Brasil. O que o TSE decidiu na prática é o seguinte: conteúdos já reiteradamente, sabidamente falsos, Assim, conteúdos que... O que acontece hoje? Vamos supor que eu aqui divulgo uma informação falsa. Aí o TSE vem e me notifica e me dá um prazo para eu retirar isso. Aí eu vou, cumpro aquele prazo, acaba, eu vou e divulgo essa informação novamente. Abre um outro processo, tal. Então, ou seja,
prevalece as informações falsas. Hoje o TSE já mapeou uma série de conteúdos sabidamente falsos e ele prevê a retirada, por ele mesmo, o TSE, determinar a retirada, a remoção daquele conteúdo até em 2 horas e também aplicar multas sobre determinados assuntos forem veiculados. É essa a questão que muita gente considera censura e muita gente não considera censura. Porque se o conteúdo já é sabidamente falso, a pessoa insistir em divulgar aquele conteúdo, teoricamente, né, ele está cometendo ali um crime, né? Ele está divulgando informações falsas, espalhando informações falsas. Então o TSE já aplicaria uma multa, né? Já determina uma multa prévia aí naquele caso dessa reincidência nessa informação. Essa é a discussão. O fato é, a gente cobra muito a posição da Justiça Eleitoral no combate às informações falsas. E quando ele toma essa medida, muita gente falou, mas aí vai impedir a liberdade de expressão. Gente, a liberdade de expressão é garantida pela Constituição, mas ela também tem prerrogativas para ela acontecer, né? Ela não pode, por exemplo, desequilibrar durante a eleição, ela não pode ser uma liberdade de expressão que desequilibre ou que difame um candidato, que favoreça um candidato em detrimento de outro. Ela não pode trazer informações verídicas, não pode caluniar, difamar. Tudo isso está também na Constituição, né? A liberdade de expressão, ela também tem limites, por mais que ela seja liberdade, ela não é irrestrita. Então, é uma discussão que eu acho que ainda vai render até depois das eleições, porque a gente está vivendo um grande laboratório, a verdade é essa, né? É um grande laboratório que as redes sociais, as eleições, e aqui no Brasil encontra o campo fértil, as redes sociais, né, nos submetem. Então a Justiça Eleitoral também está tateando e está tentando aí criar mecanismos para controlar. E temos que cobrar da Justiça Eleitoral mesmo isso, e temos que cobrar também, ficar atento também para que não caia na censura. Nenhum jornalista é a favor de censura, pelo menos assim, 99% dos jornalistas eu creio que não são a favor de censura, mas também 99% dos jornalistas, eu tenho certeza, não são a favor que emissoras de TV e de rádio, que são concessões públicas para ficar aqui só no rádio e TV, a gente não é a favor que emissoras de rádio e TV fiquem divulgando informações sabidamente falsas, né? E o que acontece? Às vezes nem jornalistas as pessoas são. Na maioria desses casos, né, nem jornalistas essas pessoas são. E sob esse pretexto de liberdade de expressão, ficam ali falando coisas propositalmente e sabidamente falsas, com o único intuito de difamar, caluniar, de tentar mudar a opinião do ouvinte através de informações falsas. Isso, gente, é crime. Isso é crime. E a justiça tem sim que restringir. Não tem como, né? Não há como a gente defender que alguém use uma concessão pública, que é o caso de uma emissora de rádio ou de um canal de televisão, para ficar difundindo informações sabidamente falsas, né? Isso é crime. A gente vive falando aqui, né? Temos que combater as fake news, temos que limitar as fake news, e quando isso ocorre, às vezes a gente também vai meio no senso comum de falar que é censura. Agora, acho que é um tema que tem que ser discutido, né? Acho que a gente não tem que fugir desse tema, não. E até a própria justiça, eu tenho certeza que passada essa eleição vai discutir muito esses limites, porque realmente é um limite super tênue, né? Acho que a Justiça Eleitoral, comentei isso aqui, está andando sobre o fio da navalha nessas eleições, porque ela está sendo posta à prova. E ontem ficou assim, né, não sei se muita gente acompanhou esse caso da Jovem Pan, que se auto-intitulou censurada, mas fazia parte de uma ação orquestrada nesses grupos de rede social da extrema-direita. E isso tem que chamar a atenção, né? Porque, de repente, a Jovem Pan se diz censurada, o pastor charlatão se diz censurado, o Conselho Federal de Medicina diz que adiou as comemorações do Dia do Médico, pois estava com medo de ser censurado, ou seja, uma ação articulada aí para desmoralizar a Justiça Eleitoral. Então a gente tem que tomar cuidado também para não ficar apenas repetindo um discurso de censura, 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 sem refletir sobre o que está ocorrendo, né? Há um contexto aí, há uma enxurrada de fake news aí. E eu vou ficar realmente com essa reflexão que eu achei muito importante da ministra Carmen Lúcia ontem, falando da importância dessa medida do TSE de endurecer as regras contra as fake news, mas lembrando que é uma medida de exceção, uma medida que ela tem que ser observada de perto,
justamente para que ela não ocorra em censura. Achei que foi muito feliz a ministra Carmen Lúcia, que, eu não sei, podem ter várias críticas a ela, mas é uma pessoa que defende a liberdade de expressão sempre e de forma ferrenha, né, de forma fervorosa. Eu acho que ela foi muito feliz ao manifestar ontem seu voto acompanhando a decisão do ministro Alexandre Moraes. Ela falou que acha que é uma medida radical, mas fundamental neste momento e que ela tem que ser vigiada e também tem que ser provisória, porque sim, vivemos um tempo diferente, né? Quem achar que essa eleição está ocorrendo no campo da normalidade não está acompanhando essa eleição. Ela ocorre num campo completamente de anormalidade, né? É uma enxurrada de informações falsas, não é aquela informação falsa, mas aquela tosca, né? São informações falsas, vamos dizer, refinadas e distribuídas de forma articulada, com o objetivo, às vezes, de criar um senso comum, né? De repente tá todo mundo falando o mesmo assunto, né? É como se amanhecesse todo mundo pensando a mesma coisa. É uma grande coincidência que amanhece todo mundo com o mesmo pensamento no mesmo dia. Por quê? São informações distribuídas em redes sociais, às vezes com recortes muito específicos para formar determinadas opiniões. E nesse caso, ontem, houve uma avalanche na tentativa de desmoralizar a justiça eleitoral. Mas volto a falar, não é um assunto simples, é um assunto complexo que merece muita atenção de nós, comunicadores, nós, jornalistas, porque nos interessa muito, nós somos totalmente contra a censura e também interessa muito ao meio jurídico, né? E, por consequência, interessa demais a toda a população brasileira, porque diz respeito ao acesso à informação e à informação de qualidade, não a informação falsa, não a informação distorcida. É isso. Lucas, Luciana. E só uma última reflexão também, nosso tempo já está um pouco adiantado já, mas episódio claro que eu vi de censura aí mesmo, tentativa de censura nessa eleição, acho que foi no final do primeiro turno, foi por parte da campanha do presidente Jair Bolsonaro, se não me engano do senador Flávio Bolsonaro ou da campanha do presidente Bolsonaro, enfim, mas foi relacionado à família quando eles pediram na justiça a retirada das reportagens no ar do UOL, feitas pelo Thiago Erdi e pela Juliana Dalpiva. Pela Juliana Dalpiva, que mostravam, muito bem lembrado, que mostravam ali todo o esquema de compra de imóveis com dinheiro vivo feito pela família Bolsonaro. O esquema, ele existiu, ele foi comprovado ali com documentos. Sim, uma ação direta de censura. Isso. Tentou impedir que a matéria fosse retirada. E foi retirada, né? Ficou um dia, se não me engano, assim. Do ar. 24 horas, um pouco mais, um pouco menos, fora do ar. Lembrado. Aquilo ali, sim, foi uma tentativa de censura que foi consumada, porque por 24 horas, um desembargador do Distrito Federal, se não me engano, concedeu a liminar para a família ali Bolsonaro, não vou me lembrar quem exatamente, para a campanha, retirou esse conteúdo do ar por 24 horas, aí sim, uma liminar do ministro André Mendonça, do STF, derrubou essa decisão, essa sim, de censura, retirar do ar um conteúdo jornalístico. Aí fica essa reflexão pra gente, né? Nesse momento tão conturbado, para dizer o mínimo, que a gente está vivendo aqui, pensando nessa frágil democracia brasileira. São 9h52. Promoweek